você abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós somos gratos a Deus por podermos estar na casa do Senhor. Existem muitas pessoas que precisariam estar aqui, mas estão engodadas, amarradas, embaraçadas pelas trevas e não conseguem sair de suas situações. Mas eu e você fomos libertos por Ele, fomos chamados por Ele, fomos abençoados por Ele e é por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui por nós mesmos, mas nós estamos aqui porque um caminho foi traçado para mim e para você. E nós temos chegado até aqui e continuaremos até chegar aquele dia onde nós estaremos diante dele na glória. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3 e 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi criado do que é aparente. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podemos assentar. Existem pessoas que falam de tudo sem às vezes saber de nada. Nós temos que aprender todos os dias diante do Senhor, de tudo um pouco, para que nós possamos conduzir a nossa vida adequadamente, correto? Bom, as pessoas falam de fé, misturam fé com abdução, misturam fé com pensamento positivo, tem de tudo um pouco. E você olha aqui na Escritura que a fé é um fundamento firme, bem sólido. E ela é um fundamento das coisas que eu espero, esperança. E depois ele diz assim, e a prova das coisas que eu não estou vendo, ou seja, essa prova acontece dentro de mim. Aí ele diz assim, porque os antigos alcançaram testemunho e tudo aquilo que nós vemos foi criado pelo poder da palavra. Aí no versículo 6 o escritor diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a relação da fé com a razão? Eu já ouvi de algumas pessoas dizerem assim, pastor, eu tenho uma dificuldade de ter fé porque eu sou muito racional. Tá, ser muito racional não é bom. Mas também ser muito sensacionalista e emotivo também não é bom. Os emotivos vê tudo em tudo. E os racionais veem nada em nada. Então, qual é o meio termo de nós estarmos correlacionando a fé com a razão, a relação da fé com a razão e da razão com a fé? É sobre isso que nós vamos falar. Sobre sermos cristãos maduros o suficiente para conhecermos a nossa necessidade e o poder de Deus. Conhecermos a nossa situação e o poder de Deus. Porque quando nós precisamos fazer uso da fé, não necessariamente nós temos que ser seres irracionais, acreditando que a fé é como um talismã, ou a fé é como um trevo de algumas folhas, que eu não sei quais são, se 4 ou 3, então eu falo um trevo de algumas folhas. Ou um pé de coelho, algo que vai me dar sorte e que vai facilitar a minha vida. Existem pessoas que acham que a fé ela tem o objetivo de facilitar a minha vida. Não. A fé é o contrário disso. É a capacitação para que eu consiga enfrentar as coisas que são difíceis. Eu quero fé porque a minha vida vai ficar fácil. Não. Eu quero fé porque a minha vida é difícil. É por isso que nós buscamos fé. Aí o escritor começa a discriminar os heróis da Bíblia, os heróis dos tempos, falando como eles fizeram uso da fé e da razão para que pudessem alcançar testemunho. Qual foi a razão que Abraão usou para ter fé de levar o seu filho até o monte com toda a intenção de sacrificá-lo?
Qual foi a razão que teve Moisés? Qual foi a razão de ter a mãe de Moisés? Qual foi a razão de todos os outros heróis e heroínas escritos no livro? Qual é a correlação da fé e da razão? A correlação é: a fé você tem que ter em Deus e a razão é sobre você. O que acontece conosco é que muitas vezes nós nos esquecemos de alguns fatores muito importantes. Que somos humanos. Segundo, somos humanos. Terceiro, somos humanos. Somos humanos, isso é fato. E às vezes nós nos esquecemos disso. E às vezes, por nos esquecermos disso, nós confundimos e nos complicamos sobre Deus. Deus é absoluto. Primeira situação da correlação do relacionamento entre a fé e a razão, eu quero que você vá comigo em Marcos 9. Eu quero falar sobre um homem que não tinha fé suficiente para o milagre que precisava. Quantas pessoas atribuem as suas respostas e os seus milagres à sua própria fé? Se não fosse a graça dele e a misericórdia dele. Marcos 9, 14. Havia um homem que tinha um filho, e esse filho era um moço endemoniado. E o pai estava sofrendo há muito tempo pela situação desse filho. E você sabe sobre o prejuízo e o peso que o tempo tem sobre nós. O tempo, ele consegue tirar a esperança de algumas pessoas. E foi o que Jesus perguntou: quanto tempo acontece isso? Você precisa tomar muito cuidado quanto tempo tem acontecido algumas coisas com você. Nós não podemos ser negligentes quanto às batidas do martelo. Situações que predominam, situações que permanecem, elas só têm um intuito: pouco a pouco, tirar-nos, abater-nos, desviar-nos, fazer com que nós percamos as forças. Isso é sabido por mim e por você. Todos nós sabemos isso. Você não pode se permitir permanecer numa situação. Pastora, mas o que eu faço se a situação continue? Mude você. Mude o seu contexto, mude o seu propósito, mude suas emoções. Peraí, eu já sofri demais. Peraí, eu tenho sofrido e a situação melhorou? Não, então eu vou parar de sofrer. Não está adiantando de nada. O que nós precisamos aprender, e isso eu já disse inúmeras vezes, é que a mudança nunca começará do lado de fora. A mudança sempre começará do lado de dentro. O que eu quero tocar amanhã, eu preciso tê-lo dentro de mim hoje. É isso que nós precisamos entender. Que toda mudança, ela nunca começará do lado de fora. A mudança da minha vida começa do lado de dentro, da minha disposição de mudar, da minha inclinação de mudança. Eu preciso entender isso. Nós precisamos entender que nós somos limitados, nós somos humanos. E existem coisas que não é da minha alçada, e existem coisas que não são da sua alçada. Só que nós insistimos em continuarmos ignorando a força do tempo, ignorando o assombro do tempo, o esforço que o tempo faz para nos vencer. Um casamento durante um tempo com o mesmo problema, uma pessoa durante um tempo com a mesma situação, isso vai desgastando, 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 e quando você observa, não existe mais forças para mudar aquela situação. Quero que você leia comigo em Marcos 9, 14. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Jesus estava no monte da transfiguração com os seus 3, e ali manifesta-se Elias e Moisés. Então, quando Jesus desce do monte, ele vê que os seus discípulos estavam numa situação muito delicada. Eles estavam assustados e os escribas disputando, questionando. E Jesus chega e diz: o que é que está acontecendo? E perguntando aos escribas: o que é que discutis com eles? O que é que vocês estão fazendo com os meus discípulos?
E um na multidão respondendo disse: ó mestre, eu sou a causa disso tudo. Eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, versículo 18, onde quer que o apanha, despedaça-o, e espuma e arranja os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, não puderam. Versículo 19, o universo das impossibilidades. Quantos universos da impossibilidade você já frequentou? Falou, orou, jejuou, o que mais? Procurou, bateu, pediu. Nós muitas vezes somos frequentadores assíduos dos universos das impossibilidades. Aquele homem disse assim: bom, eu já tentei de tudo com esse moço. Já tentei de tudo com o meu filho. E agora a minha luz no final do túnel, eu vim aqui achando que o senhor estava aqui. Não estavam os discípulos, bom, deve ser, né? Vai dar certo. Eles não puderam. Quer dizer, mais uma frustração. Mais uma frustração. Às vezes você não percebe como o ritmo das frustrações te desgastam. Existem pessoas que você não tem um fio para puxar mais. Um fio. De tão cansada que estão. De tão desmotivada, de tão sem esperança. Oh, quem foi o vilão que fez isso com essa pessoa? Ela mesma. Ninguém tem o poder, ninguém tem a força, ninguém tem o domínio de acabar com você, senão você mesmo. A questão é que a nossa esperança e a nossa fé, ela não está dentro de nós. Ela não é viabilizada dentro de nós, ela não é arregimentada nem rudimentada. Nós temos fé que queremos palpar, nós temos fé que queremos alçar do lado de fora. Este homem estava numa fase totalmente racional, sofrimento, abatimento, vendo o filho, tendo que vigiar de dia e de noite. Não era uma vida fácil, não. E agora ele acreditava, que jeito? Não sei, de que maneira? Sei lá, vou tentar. Eu queria te fazer uma pergunta. Você em Cristo é uma tentativa ou uma certeza? Já parou para pensar nisso? Aí você diz: não, pastor, é uma certeza. Então para de tentar fazer coisas que você não é capaz de fazer. Para de intrometer em assuntos que não são de sua alçada. Se você em Cristo é uma certeza, é absoluto, não é uma tentativa, porque você foi isso, foi aquilo outro, e agora você está sendo crente. Se é uma certeza, se isso vem de dentro de você, é para valer. Você precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, saber qual é o tamanho da sua fé. Por exemplo, saber que existem coisas que não tem jeito, que não é para você, que é dele. Este moço não entendia uma coisa, este homem, que a libertação do filho dele dependia de Deus. Dependia do Emanuel que estava ali. E não dele. Ele já teve muitas tentativas, ele já fez muitas coisas, Quem são os desistentes do reino? São aqueles que desistiram porque fizeram com a própria mão. São aqueles que desistiram porque tentaram do seu jeito. Mas eu tentei. Mas eu fiz tudo o que eu podia. Quem disse que era para fazer tudo o que você podia? Quem disse que era questão de esforço? Era questão de fé. Existem situações na sua vida e na minha que é questão de esforço. Mas cuidado quando você troca as situações. Cuidado quando é questão de fé e você opta pelo esforço, pelo poder do braço, pelo poder da mente, pela investida da personalidade. Essa ação, essa situação era espiritual. Não tinha nada que o pai desse moço pudesse fazer. Não tinha nada que essa situação pudesse ser mudada. Todas as tentativas do pai não funcionaram e não ia funcionar. Toda a sua tentativa, no seu caso como mãe ou como pai, não vai funcionar. Porque quando o assunto é de Deus, é de Deus. Não adianta nós tentarmos agir dentro de quadros e situações que já saíram do nosso legado. E aí o que
nós fazemos? Vamos sofrer, vamos definhar, vamos chorar, o seu casamento não está na sua alçada, é Deus quem vai fazer. Pastora, mas não existem áreas que é o meu esforço. Existe, você já fez a sua parte, já fez, então agora é fé, agora é com Ele. Aprenda a discernir entre esses dois polos. Existem coisas que dependem de você, mas existem situações que é para Deus. E aí o que você vai fazer? Você vai perder a fé, você vai admitir se tornar um incrédulo, porque você entrou num terreno alheio, num terreno que não é seu. O que vai acontecer? Você vai ficar incrédulo, você vai ficar frio, calculista, você vai correr o risco de apostatar da fé, porque você quis fazer coisas que você não pode, que você não podia, que você não tem condições. Será que nós conseguimos entender a nossa cerca, o nosso limite? Será que nós temos respeitado o nosso limite? A Bíblia diz assim, que tudo que aquele homem precisava naquele momento era fé. Mas ele não tinha. Ele não tinha. Porque Jesus para ele era uma tentativa. Quando é que nós percebemos que Jesus é uma tentativa? Quando nós percebemos que a fé não foi suficiente. Que nós tínhamos uma tentativa nele, como tínhamos uma tentativa na nossa personalidade, nos nossos propósitos, nos nossos projetos, nos nossos planos. E a Bíblia diz assim, e ele respondendo-lhes, versículo 19, disse, repreende os seus discípulos, trazendo-os à razão. Ó geração incrédula, quando é que vocês vão começar a ter uma fé? Quando é que vocês serão independentes no sentido de força, de segurança, de autoridade? Até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Jesus mostra aos discípulos que eles não tinham fé suficiente. Pois é. Existem muitos discípulos de Cristo que não têm tido fé suficiente para resolver os problemas que chegam até eles. Você é um discípulo de Cristo? Continuando, e trouxeram-lhe, e quando o viu, logo o espírito, versículo 20, o agitou com violência, e caindo um endemoniado por terra, revolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele. O pai estava desesperado, porque por mais que aquela crise fosse recorrente, ele nunca se acostumaria com aquilo. Você se acostuma com a dor, a não ser se você for destrutivo. Quem é que acostuma-se com a dor e com o sofrimento? Ninguém. Ninguém se acostuma com o sofrimento. Quando o pai do menino o viu naquela maneira, ele desesperado, e ele diz assim ao pai, perguntou ao pai dele, diz, quanto tempo há que lhe sucede isso? E disse, desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Paro por aqui. O homem relata toda a situação que ele estava vivendo por causa da situação do menino. Eu disse isso para você, vou dizer de novo. Não são todas as pessoas que podem te destruir ou tentar. Pessoas que podem destruir você são apenas pessoas do seu convívio, pessoas que têm retorno, que você espera alguma coisa. Pessoas que você não espera nada delas, elas nunca poderão te destruir. Pessoas que podem te destruir são pessoas que você espera algo delas. Então, cuidado de quem você espera. A Bíblia diz assim, que aquele homem estava com a família atormentada, com a vida atormentada por causa de um menino. E ele não podia fazer nada. Quem podia fazer era Jesus. Só que ele não tinha fé para que Jesus fizesse. Essa é a situação que alguns crentes chegam. Depois de tentar, de fazer, de sofrer, de insistir, de chorar, de entrar em seus vales, em suas crises. Essa é a situação que muitos dentro da igreja têm chegado. Por quê? Porque não conseguem entregar o que é do Senhor nas mãos dele. E eles dizem em suas orações esporádicas, Deus, eu entreguei, Deus, eu consagrei. Mas não, é mentira, é engano. Por quê? Porque se eu entrego, eu não sofro mais. Se eu entrego, não há mais preocupação, não há mais destruição. Se eu entrego, eu confio, eu descanso, eu consigo fazer com que a minha vida incorra de uma maneira natural. Nós dizemos que entregamos, mas nada.
continuamos cutucando ali, continuamos sofrendo, continuamos pensando, continuamos chorando, continuamos tentando sobreviver. Por quê? Porque nós não conseguimos entender que existem coisas que pertencem a Deus. E se nós queremos entrar nessa situação, nós vamos sair feridos e a obra nunca será feita. Nunca. A Bíblia diz que aquele homem, ele estava desgastado, cansado, porque o tempo tem esse efeito na nossa vida. E a Bíblia diz assim, que ele começa a relatar o que o menino fazia, e depois ele olha para Jesus e ele diz a pior frase da vida dele. Mas pelo menos ele teve coragem de dizer. E muitos de nós não temos coragem para dizer. E ele diz, se tu podes fazer alguma coisa, faça. Porque os seus discípulos não puderam. Porque a sua oração não pôde. Porque a sua religião não pôde. Seu jejum não pôde. Seu psicológico não pôde. Seu esforço não pôde. Mas Jesus pode. Você ainda crê nele? Você ainda crê nele? Se você crê, você confia, você entrega e você descansa. Se você crê, você não duvida, e Jesus não é uma tentativa, Jesus é um acerto. Se você crê, você acredita e confia que esse projeto não é seu, que seu filho não é seu, que o seu casamento não é seu, e que tudo pertence a Ele, e Ele cuida das coisas que são dEle. Nós precisamos analisar de perto, com uma lupa mais minúcia, se realmente o que temos é fé. Quando você diz que crê, você precisa averiguar adequadamente se é fé, ou se Jesus é mais uma tentativa. Porque você diz que crê, você diz que confia, você diz que entregou, mas você não descansa, você não se alegra. Esse problema tem te absorvido. Sua alma, sua mente, seus sentimentos, suas forças. Você não entregou coisa nenhuma. Não existe fé, não existe confiança. Não existe mais alegria na sua vida. Não existe mais despojamento, não existe mais orações de quebrantamento, não existe mais alegria na sua vida, não existe mais confiança. Como é que você quer que o Senhor Jesus opere na sua vida, se você nem consegue acreditar que Ele é capaz? Por quê? Porque aquilo que você está vendo tem sido muito abrangente na sua vida, o que você está sentindo tem sido muito rude para a sua alma. Você crê de verdade, meu irmão? Feche os olhos. Feche os olhos naturais, os olhos carnais. Feche os olhos. Feche os olhos para aquilo que o diabo quer que você veja. Feche os olhos, feche o seu coração, feche a sua mente, fecha e abre para o Senhor. Por quê? Porque a sua fé é operante, a sua fé é poderosa, mas se ela estiver de uma maneira detida por aquilo que você vê, por aquilo que você pensa, por aquilo que você sente, você tem uma fé enferma, adoentada, aprisionada. É isso que nós temos que entender. Aquele moço, o pai daquele menino, não tinha condições de crer em Jesus, porque o tempo, porque a dor, porque a situação, porque a religião falhou com ele. Sua religião falhou, Jesus não falha. Tudo que é seu é dele, e ele cuida das coisas que são dele. A Bíblia diz assim, que ele diz, versículo 22, parte B: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ajuda eu e meu filho. Ele pedia algo para Jesus, compaixão. Ele pedia a libertação do filho. Eu queria fazer uma pergunta para você, que eu me perguntei hoje, orando ao Senhor. Ele pediu compaixão. Mas ele era um homem que fazia uso da compaixão?
Será que as coisas que você pede para Deus, você a tem administrado ao ser humano? Você já parou para pensar nisso? Você precisa de libertação. Você tem libertado pessoas? Você precisa de prosperidade. Você tem sido alguém próspero na vida das pessoas? Você precisa da fidelidade de Deus sobre a sua vida. Você tem sido fiel às pessoas. Você precisa de bondade. Você tem sido bom. Você já parou para analisar se as coisas que eu preciso que Deus faça por mim são coisas que eu tenho ministrado sobre a vida de outros? O que eu faço com o mandamento que diz: faça aos outros tudo aquilo que você espera que seja feito por você? O que você precisa de Deus, você tem feito usado isso e feito uso sobre a vida das pessoas? Ele pede compaixão. Ele pede que o Senhor tenha compaixão dele. E Jesus disse: se você pode crer, se você pode crer, tudo é possível que crê. Jesus disse a ele: sua razão está numa dose muito maior. Tudo bem? Você precisa de razão? Precisa. Você precisa de consciente, do racional. Você está sofrendo muito, ponto. Seu filho está numa situação terrível, ponto. Você é um pai que está sofrendo, ponto. Mas eu posso fazer. Você não pode confundir as coisas. Você não pode atribuir a mim o seu sofrimento. A situação negativa do seu sofrimento não pode abalar a sua fé em mim. O que você está vivendo não pode abalar sua fé. O que você está sofrendo não pode diminuir a sua fé. Você precisa cuidar da sua fé muito mais do que você cuida de qualquer bem que você possui. Jesus olha para ele e faz uma pergunta, dizendo assim: se tu podes crer, tudo é possível que crê. O homem olha e diz: o quê? Está dependendo da minha fé? Está dependendo do que eu creio? Está dependendo do que eu preciso? O que eu preciso está dependendo do que eu creio? Aí ele faz uma oração racional. É nesse ponto que eu quero chegar. Sim, Senhor. Eu confio que dá. Mas eu confesso que eu sou incrédulo. Eu sou incrédulo. Qual é a relação da fé com a razão? Quando a razão te faz enxergar o que você não tem, quem você não é e o que você não pode, você consegue a fé que você precisa. Esse assunto não é para você? Essa situação já passou do limite? Você está desgastado o suficiente para comprometer a sua identidade cristã? Assuma, eu sou incrédulo. Eu sou incrédulo, Deus. Eu não crio o suficiente para confiar, eu não crio o suficiente para entregar, eu não crio o suficiente para depender, eu não crio o suficiente para que a minha vida tivesse uma trajetória contínua. Eu comecei a dar voltas sobre o assunto me capturou, o problema tem me tirado as forças. Por quê? Porque eu sou incrédulo. Aqui, ele estava em seu perfeito juízo. Aqui, quando ele assume que não tem fé suficiente. Essa é a relação da fé e da razão. Quando ela te leva a enxergar que você não tem fé suficiente. Nele, para depender dele. Confiar nele, acreditar nele. Seu problema te tomou as forças, tirou a sua esperança, ela mudou os seus projetos, seu problema te capturou. Você é refém do que vive. Você é dominado pelo que você vive. Primeira relação da fé com a razão. Deixa a fé te mostrar o quanto de fé você tem e o quanto você não tem.
Segundo ponto, quero que você vá comigo em Lucas capítulo 7. Nós vamos estudar agora Lucas capítulo 7, versículo 1. Sobre um centurião, um homem que tomava conta, um oficial que tomava conta de 100 soldados, centurião. Qual a relação da fé com a razão? Interessante a fé deste moço. Ele não era judeu, ele não era nenhum catecúmene, ele não era nenhum aluno, ele não era nenhum mestre, ele não era, não. Ele só sabia de uma coisa: que Jesus tinha autoridade. É aí que entra a colocação do Senhor Jesus, que muitos chegarão e tomarão os nossos lugares. Existem pessoas que chegarão no reino às vésperas do arrebatamento e crerão na autoridade de Cristo muito mais que nós, e crerão no poder de Cristo muito mais que nós, e tomarão os nossos lugares. Porque aquele homem acreditava e tinha fé na autoridade do Senhor Jesus, porque ele fazia uso dela. Era algo comum para ele. É muito mais fácil a sua fé crescer dentro da sua alma quando você faz uso de algumas situações das quais você necessita diariamente. É que eu estava falando do pai do moço. Ele pediu compaixão, mas ele era um homem compassivo, ele era um homem cheio de compaixão, manso, doce, ele era alguém equilibrado. A Bíblia diz assim em Lucas 7, versículo 1. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Qual é a primeira característica que você vê do centurião? Já viu um patrão amar um funcionário? Um senhor, um homem que era servido por heróis de guerra, amar um serviçal doméstico? Aí você já começa a conhecer a natureza do ser humano. Ele era um homem tão bondoso que ele ajudou a construir a sinagoga de Cafarnaum. Ele não era nem judeu. Por que um homem com tanta autoridade, ele precisava ser bom com as pessoas que nunca ia retribuir? Nenhum aqui do qual ele ajudou ia retribuir de alguma maneira. Não era nenhum interesse da parte dele. Mas por que ele fazia aquilo? Porque ele era ser humano. Ele era ser humano. Os judeus querem um lugar para adorar a Deus? Eu posso? Vou ajudar a construir. O meu servo está doente, enfermo, eu vou buscar ajuda. Você ainda é um ser humano? Ou será que você é um problema? Quando é que eu sou um problema? Quando o meu problema me dominou, eu sou um problema. Onde eu vou, eu estou falando de problema. Onde quem olha para mim, eu estou triste por causa do meu problema. Eu só converso sobre problema. Eu sou um problema. Eu não sou alguém que ajuda, que contribui, que colabora, que chega para trazer a solução. Eu sou alguém que chega e onde chega eu tenho que despertar nas outras pessoas uma misericórdia sobre mim. Eu sou crente. Eu não sou um problema, eu sou um ser humano. E onde eu chego eu vou fazer com que... Ele não era crente não. Não era judeu não, mas ele era um ser humano. Um ser humano. E um ser humano que onde chegava, se dependesse dele, havia solução. E você acha que esse homem não tinha problemas? E você acha que esse homem não tinha dificuldades? Só que esse homem não vivia em torno de si, em torno de sua cicatriz umbilical. Que nem cordão eu tenho mais, nem cordão você tem. Qual é a relação da fé com a razão? Eu sou um ser humano e onde eu estou, eu conheço a Deus e a situação vai ser mudada, porque eu trago a solução.
Ser humano. E você só consegue isso quando você para de girar em torno do seu problema. Porque eu não consigo, porque a vida está dura, porque não dá, porque olha essa situação, porque não muda, porque não melhora. Não vai mudar, não vai melhorar, enquanto os seus olhos estiverem fitos nela, porque os seus olhos foram roubados do autor e consumador da sua fé. É nele que você tem que estar com os olhos fitos. É em Jesus que você tem que olhar. É dele que vem a sua força, a sua garra. Para de olhar para a situação. Situação muda todo dia. E às vezes ela muda para pior no dia seguinte. E ela vai piorar, você vai piorar também? Ou você vai aumentar a sua fé e continuar confiando nele? Hein? Hoje se fala muito em fé. Eu acho que é porque é algo que quase não existe mais, né? Hoje se tem fé como pensamento positivo, como uma situação emocional acelerada. Mas o que é fé? Fé é você entender que Jesus pode sempre. E que Jesus é. Jesus faz uma consideração sobre esse centurião. Ele diz assim, nem em Israel eu achei tanta fé. Nem em Israel eu achei tanta fé. Tanta fé. Tem gente lá no mundo fazendo uma oração agora, muito mais poderosa que muitos de nós aqui. Ele está olhando para o céu e ele está dizendo, Deus, se o Senhor existe, faz algo por mim. Ou então, Deus, vem em meu socorro, porque eu vou perecer. E nós aqui dizendo, Senhor, com o pensamento, com o sentimento, com a comoção, com isso, com aquilo. Você imaginou um ímpio ter mais fé que nós? Você já imaginou um centurião com mais fé que qualquer judeu? Hein? Por quê? Porque ele entendeu que Jesus mandava. Você consegue entender que Jesus manda? Jesus manda. E você fica desesperado, e você fica... Essa situação só vai ficar e permanecer até ele falar chega. A hora que ele disser chega, acabou. Não tem para ninguém. Não tem para principado, não tem para potestade. Todos eles cairão por terra, porque ele tem o domínio sobre todas as coisas e sobre tudo. O meu Deus, ele tem a preeminência. Ele é soberano, ele é absoluto. E é isso que tem faltado nos crentes. Eles não conseguem entender que Deus manda. Eles não conseguem entender a autoridade do Senhor Jesus. Fé, porque o teu Senhor tem compaixão. Fé, porque o teu Senhor tem autoridade. Diga amém. Jesus tem autoridade. Ele tem autoridade na sua vida. Ele manda e você obedece, então com você não há problema. Jesus, eu te obedeço, então os demônios que estão atacando não têm vez. Você é alguém de autoridade? Pastor, assim, autoridade, assim, como assim? Autoridade, por exemplo, vou dar uma situação bem ínfima, autoridade sobre a sua língua, por exemplo. Você tem autoridade sobre a sua língua? Tiago faz um relato muito interessante. Ele diz, quem não tem autoridade sobre a língua, não tem autoridade sobre nada. Quando você ora para Jesus, e você precisa da autoridade dele, investida sobre uma situação, e você crê na autoridade dele, porque você é alguém de autoridade. Você fala e faz. Você determina algo e cumpre. Você tem autoridade sobre a sua língua em dizer, eu não vou murmurar mais, eu não serei mais maledicente, eu não serei mais conversador de conversas fiadas. Acabou, você disse, acabou, encerrou o assunto. Então, você consegue entender a autoridade de Cristo, porque foi Ele quem te ensinou a ter autoridade. Você é alguém de autoridade? Você tem autoridade? E olhar no espelho para você e dizer assim, chega, não vou sofrer mais. Chega, não vou ser mais fraco. Chega.
Como é que nós queremos buscar a autoridade do Senhor Jesus, se nós não sabemos o que é autoridade, não temos um relacionamento nem íntimo com a autoridade, dizemos coisas e não fazemos, fazemos coisas que não dizemos, não temos uma coordenação. Como é que eu quero buscar a autoridade do Senhor sobre a minha situação, se eu não sou alguém de autoridade, se eu não sou alguém de domínio? Eu quero fazer algo, mas eu não posso. Então eu não vou fazer. Eu gosto de algo, eu preciso, eu tenho desejo, mas eu não posso. Eu não vou fazer. Isso é autoridade. Quantas pessoas estão duvidando da autoridade do Senhor Jesus, porque não são pessoas de autoridade. Sua palavra não escreve. O que fala não escreve. Sobre que eu tenho que ter autoridade, pastora? Sobre os demônios? Não. Sobre você mesmo. Sobre você. Essa autoridade que nos é exigida. Coisas que você gosta, mas não deve, não faz. Coisas que você quer, mas não deve, não faz. Isso é autoridade. Este era um homem que dizia: eu sou um homem de autoridade, eu mando e os meus soldados obedecem, eu falo, eu mando e os meus servos me obedecem. Então, o Senhor não precisa entrar na minha casa. Só manda uma palavra e o meu criado vai ficar sarado. Como a autoridade daquele homem contribuiu à sua fé. Como aquele homem pôde entender: eu sou soberano em situações e eu creio na soberania do meu Cristo. Ajude a sua fé. Seja alguém de autoridade. Mas não sobre pessoas. Não. Sobre você mesmo. Sobre você mesmo. Sua mente te governa, seus sentimentos te governam, o que você pensa é quem manda em você, o que você sente é que te governa. Você é mais que um sentimento, você é mais que um pensamento, você é uma história escrita por Deus. E que pena. Que pena quando você sai da linha. Você já tapou os olhos e tentou escrever na linha? Possível, não é mesmo? Então, de olhos fechados, você sai da linha. A Bíblia diz assim, versículo 4: e chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Jesus estava indo por pedido dos judeus, pela bondade, por todo o testemunho que aquele homem havia dado. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele diz: eu não sou judeu, eu não tenho os princípios que esse povo tem. Eu não sou digno de que entres dentro da minha casa. Correlação da fé com a razão. Quantas vezes a sua oração precisava começar com essa frase aqui? E você já começa a sua oração revoltado, indignado, com aquele sentimento: eu vou à igreja, eu oro e eu evangelizo, e você já começa com aquela oração de revolta, de indignação. Nós não somos dignos de nada. Nada. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quando você dobra o seu joelho para orar, ou quando você ora, essa é a expressão sua diante do Senhor: Senhor, eu não sou digno de que faças nada por mim. Tudo que o Senhor fez é muito mais do que eu mereço. Eu sou um devedor. De todas as coisas que o Senhor já fez, eu sou um devedor o resto da minha vida. Eu não sou digno, Senhor, mas pela tua compaixão. Mas aí os crentes chegam e dizem: ó Deus, como aquele fariseu, e a diferença do publicano, porque eu jejuo, porque eu dou o meu dízimo, porque eu evangelizo, porque eu vou à igreja, porque eu sou diácono, porque eu sou intercessor. Ah, vá, que isso? Que papagaiada é essa? Nós não somos dignos da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E quando nós vamos chegar diante dele, a razão
que nós precisamos ter é essa, que a nossa fé precisa. Está ofendido por quê? Porque Deus ainda não fez? Porque você está sofrendo? Porque está doendo? Está ofendido por quê? Porque se acha justo demais para passar por isso? Porque se acha fiel demais, bondoso demais para passar por isso? Rebelião. Se você tivesse começado a orar adequadamente, essa situação já teria sido resolvida. Como, por exemplo, Senhor, eu não sou digno. Não mereço. Eu não mereço. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a vez que você se achegou ao altar com tal sentimento? Com tal proposta? Hã? Ou será que temos chegado com as nossas ofensas, ofendidos, abatidos, porque eu fiz, porque eu dei o meu melhor? Por quê? Por quê? Por quê? Hein? Você acha que nós somos dignos daquilo que já recebemos? Nunca. Nunca. Desce do pedestal. Vamos descer do pedestal, vamos rasgar os nossos diplomas, os nossos certificados. Eu sou bom, eu sou fiel, você e eu não fizemos mais do que o nosso dever e a nossa obrigação. Se eu sou boa para mim, porque eu amo a minha vida. Se você é bom para você, porque você quer dar certo e funcionar, você ama a sua vida. Entende? O que está escrito em Jó, que se pecarmos, nós não maculamos o Senhor, e se nós fizermos bem, nós não mudamos Ele é soberano, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Tira da sua mente esse negócio de ser crentinho, bom, fiel, e você anda de salto alto, em cima do seu patamar, com as suas exigências, com os seus projetos. Que tal? Que tal você conhecer o que é a humildade que Ele espera de cada um de nós? Você não percebe o trajeto que a igreja está percorrendo? A igreja está optando pelo orgulho, pela arrogância, pela soberba. Está querendo achar que é quando não é, que pode quando não pode. A razão que ajuda a sua fé é você enxergar quem é você? Quem sou eu? E quando você sofrer, você não vai ficar com aquelas rebeliões, com aquele questionamento. Mas por quê? Mas por que eu? Mas por que eu? Por que não você? Por que não eu? Por que não? Por que o outro sim, você não? Por quê? Porque você se acha melhor, você se acha numa altura mais elevada, porque você... Você olha o seu comportamento no sofrimento, o seu comportamento é adequado? Ou será que o seu comportamento é de quem não tem uma razão lógica, dizendo, eu não sou nada. Senhor, se tu não tiveres misericórdia de mim, as minhas justiças são como trapos de imundícia. Ah, pastora, mas eu sou melhor que aquele irmão pecador ali? Porque eu sou melhor que aquele histórico ali? Quando Samuel chega na casa de Davi, ele vê os irmãos dele, certamente nada. O Senhor diz, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Às vezes nós os julgamos tão bons, né? Nós os julgamos tão certos e tão corretos, tão acertados, e nós somos exigentes e dizemos, Deus tem que fazer. Aí eu digo o que está escrito em Jó. Deus ri de nós. Ri. A razão do pai, eu não tenho fé. Ele estava ali no juízo perfeito. A razão do centurião, não precisa chegar aqui, eu não sou digno. Só manda uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. Porque eu também sou um homem que dou a minha palavra e eu sei a força da minha palavra. A Bíblia diz assim, no capítulo 7,
Versículo de número 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Eu nem quis ter arrogância de ir ter contigo. Versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Você é alguém de autoridade? Sua palavra vale? E como é que você faz com o juramento que você fez no altar? Como é que é mesmo? Na morte. Na morte. Hã? Pastora, a senhora não sabe? Não, eu sei, porque eu faço casamento direto, mas eu quero saber se você sabe. Como é que é? Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Pobreza, riqueza ou desventura. Até. O que você faz com esse juramento? Aí você quer esse juramento aqui? Niente. Hã? Se eu quero a autoridade dessa palavra, eu tenho que ter autoridade sobre o que eu digo, sobre o que eu vivo. Hã? Ele disse, eu sou homem que também tenho autoridade. Então manda uma palavra só, porque eu creio na tua palavra. Pergunta assim para o teu irmão, você crê na minha palavra? Hã? Pastora, isso aí. Tá, para o mundo pode ser algo absurdo, não é? Mas o cristão, ele tem que ter palavra. Ele tem que ter palavra. Ele tem que ter palavra, porque é a palavra de Deus que ele vai atrair a si, se ele tem palavra. Hã? Você tem que ter palavra. Mas o que eu faço com a carne? Cruz. O eu, cruz. Vontade, manda para o inferno. Hã? Por que é que ele cria em Jesus? Porque ele sabia o que era a autoridade. Então ele sabia que uma palavra de Jesus mandando, nem perto, só longe, ia mexer nas regiões, ia transformar a situação e o quadro ia ser mudado. Fala assim, Jesus, me dá a fé desse centurião. Pode falar. Porque os crentes hoje têm dificuldades de crer na autoridade de Jesus, porque são crentes sem autoridade, sem firmeza, sem determinação. Diz uma coisa agora, daqui a pouco outra e depois outra. Por isso, estou contigo hoje. Amanhã você não está bem, não está mais nem aí contigo. Hã? Uma igreja que tem autoridade é uma igreja que preserva princípios e valores. Jesus, ouvindo isto, versículo 9, maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Será que lá no mundo tem gente mais forte que nós, mais firme que nós, mais determinado que nós? Será que lá no mundo tem gente mais de obras do que nós? Será que lá na impiedade tem gente de palavra que diz uma coisa e você pode escrever e você pode acreditar? E o crente, você já fica de pé atrás, você já fala, não sei não, hein? Não sei não senti muita firmeza. Hã? Mas sabe o que é, pastor? Eu sou uma pessoa fraca. E o Deus que você serve? Não é forte? E ele habitando dentro do seu coração, já não promoveu uma força necessária para você dizer algo e cumprir? Você dizer algo e fazer? Qual é a razão na questão da autoridade? Eu tenho autoridade, eu creio na autoridade de Cristo. Próximo passo. Lucas capítulo 5, vai lá comigo. Esforço, trabalho, cansaço. Pedro estava lavando as redes na praia, e Jesus chega na praia, e pede o barco de Pedro emprestado. E Pedro, claro Senhor, vamos lá. E ele se afasta um pouco da praia, a multidão era muita, e Jesus começa a pregar. E Pedro trabalhou a noite toda, porque era a hora da pescaria. E Pedro não havia pescado nada. Ele estava voltando para casa de mãos vazias. E a Bíblia diz que Pedro escuta aquele sermão cansado, às vezes
naquela situação, aquele sol da manhã, aquela situação difícil, e ele ouve a palavra. E a mensagem acaba, e o Senhor termina aquele culto. Então ele foi abençoar os pescadores, porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. E ele foi abençoar os pescadores que haviam emprestado para ele o barco. E Jesus diz algo para Pedro. Hora imprópria para a pescaria. Jesus não precisa de uma hora propícia para fazer o meu milagre ou o seu milagre. Jesus, agora é a hora. Jesus. Você já prestou atenção em quanta besteira que o crente faz? Hã? Não, essa música que vai trazer. É essa canção. Põe lá no alto para aquele desviado da casa lá ouvir. Não, essa música. Não, agora essa pregação, escuta essa pregação. Ó Senhor, por essa pregação, ele vai voltar, ela vai voltar. Você realmente acha que Jesus precisa de horas propícias, de momentos propícios para realizar os seus milagres? Ah, se conhecêssemos quem é que fala conosco. Se soubéssemos quem é que nos tem dado a vida, quem é que tem nos resgatado. Quanto esforço para nada. Quanto esforço para o cansaço, para o vento. Quantos arrependimentos você já tem na sua vida? Hoje, agora. Quem tem mais arrependimentos aqui? Os mais velhos. Por quê? Porque erramos mais. Porque quanto mais vivemos, mais somos capazes de errar. Quantos arrependimentos você tem por ter feito coisas que não deveria, se esforçado tanto para nada? Meu Deus, que besteira que eu fiz. Senhor, quanto investimento, quanta loucura, quanto disparate, quantas noites, quantos dias, quanto medo, quanta ansiedade, quanta dor, quanto cansaço. Por que eu não desfrutei da vida que o Senhor tinha me dado? Por que eu não desfrutei dos momentos que o Senhor tinha me dado? Por que eu não tirei o foco do problema e olhei para Ti? Por que eu não desfoquei o problema da minha... Quanto arrependimento? Você não tem arrependimento? Eu tenho arrependimentos de exercícios mal feitos, de investimentos mal feitos, de lágrimas e choros em vão. Mas em você olhando para isso, por que você então não se converte no sentido de não mais? Para quê? Pedro tinha trabalhado a noite toda e nada. É muito preocupante todo o seu esforço. Quando não é para a glória, quando não é sobre a palavra dele, quando é por você mesmo. A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Pastora, Jesus não poderia chamar os peixes dali até onde Pedro estava, ou mandá-los todos para a praia para morrer na praia? Jesus sempre. Ociosidade e preguiça nunca. É ou não é? Tem crente que acha que porque o milagre vai acontecer, ele tem que ser displicente e não fazer o que o mestre está mandando. O que o mestre está mandando você hoje? Confiar, descansar, parar de sofrer, continuar tendo projetos, acreditando, confiando, abraçando a sua fé, fazendo jus e uso dela. Jesus diz, faze-te ao mar alto e vamos pescar. Pedro diz, esse horário, não tem jeito, não é hora propícia, não tem como. Obedecer é comigo, como é com Deus. Você consegue entender isso? Que como fazer é com Deus. Como que Ele vai fazer? Eu não sei, eu só creio. A minha função é crer, a sua é crer. Como Ele vai fazer? Eu não sei como Ele vai fazer. Ele vai fazer. Aí,
nós nos pegamos desesperados e com todos os nossos instrumentos no bolso. Aí Jesus fala, você veio, eu vim. Você está sozinho, eu estou. Você trouxe alguma coisa? Tipo, o que, por exemplo? Hã? Você tem alguns recursos? O que é que o Senhor está querendo dizer? Você pretende ter alguma ação própria? Eu não entendi direito o que o Senhor está falando. Você tem alguns planos para essa questão? Sabe, Senhor? Quando você chega perto do Senhor, você não tem que levar maletas, instrumentos escondidos atrás das costas, dizendo, se eu posso dar um jeitinho, eu sou nessa área genial, eu tenho genialidade, eu tenho os meus meios. Você tem meios ou tem Jesus? Hein? Tá, eu tenho meus meios também, mas eles são desconsideráveis diante dele. É isso que nós temos que entender, que os meus meios não funcionam, os seus meios não funcionam, o meu sofrimento não funciona, não muda nada. Os meus projetos não mudam nada, o que muda é a minha fé nele, eu tenho que crer nele. A fé não caiu de moda, não, a fé, eu creio e preciso fazer o que é certo, do jeito certo. A razão de Pedro qual foi? Bom, eu como um exímio pescador não consegui, mas a palavra dele. Diga amém. Qual palavra que Pedro estava dizendo? Sobre a palavra que ele havia ouvido. A palavra que você ouve no seu coração é que vai criar para você o que você precisa. Você crê na palavra, Senhor, a partir de hoje eu vou descansar, eu vou confiar, a partir de hoje eu vou entregar de verdade, a partir de hoje, Deus, eu vou parar de subterfúgios, de meios humanos, de força própria, de achar que eu sou alguma coisa, que eu sou digno de alguma coisa. Eu vou agir adequadamente. Ele diz no versículo de número 5, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, ainda não era o Senhor, ainda não era o Salvador, apenas alguém que ensinava alguma coisa. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quanto tempo você já trabalhou para alcançar o que você precisa? Todas as suas preocupações de ontem só serviu para adoecer o seu corpo, mais nada. Todas as suas ansiedades, todos os seus intempéries, todas as situações. O que valeu foi você continuar crendo nele. O que vale ainda é você continuar crendo nele, confiando o amor dele por você, a compaixão dele por você, mesmo a sua fé pequena. Acreditando na autoridade dele, porque você é alguém de autoridade, você diz e as coisas acontecem, crendo no poder da palavra que ele tem, a palavra dele governa céus e terra. Tudo foi criado pelo poder da palavra dele. Eu queria te fazer uma pergunta. Você crê na palavra do Senhor Jesus? Acima da sua dor, do seu problema, da sua situação, acima do que você vê, do que você enxerga? A Bíblia diz assim, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu não vou lançar em cima da minha experiência porque custa. Será que custa tanto? Você, por um período pequeno de tempo, um fragmento de tempo, você dizer, não, do meu jeito não dá certo, da minha maneira não dá certo, sobre a minha ótica não funciona, tem que ser a ele, a palavra dele. Não, na minha tentativa não funciona, do meu jeito não dá certo, eu estou tentando, tem que ser a palavra dele, tem que ser o que ele diz, o que ele fala, a direção que ele dá, tem que ser, chega, não vou mais ficar na minha soberba, na minha arrogância, eu não vou mais agir da minha maneira, eu acho que o meu jeito está certo, o outro acha que o jeito dele está certo, para onde nós vamos? Para o inferno? Será que não existe alguém em sã consciência que entende que só existe uma verdade e essa verdade é Jesus? Hein? Pedro diz, não, eu vou fazer. Não, mas eu tentei tudo, eu tentei isso, eu tentei aquilo. Mas Jesus está dizendo para você fazer, porque Ele manda, Ele governa, Ele tem o poder, Ele é o Senhor. Então faça todas as outras coisas que você fez sobre a sua autoridade humana, conhecimento humano, sobre a sua experiência humana. Mas agora é a autoridade dele.
A Bíblia diz assim: fazendo assim, versículo 6, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Pedro sabia que esse era um milagre. E fizeram sinal aos seus companheiros, estavam do outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Esse quase iam a pique é meio complexo, porque tem gente que vai a pique pela benção. Conhece alguém que foi abençoado e já foi a pique? Eu conheço. Pessoas que quando não tinham, não podiam, não eram, não sabiam, estavam junto dele. Mas depois que o barco se encheu, foram a pique. Versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Agora você vê alguém que está em sua razão, em seu juízo perfeito. Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, eu não tenho condições disso. Isso é demais para mim. Isso é demais para mim. Sabe, irmãos, o quanto Jesus pode te levar a sério? O quanto o céu pode me levar a sério? Você sabia que o céu, nós estamos entrando agora na campanha de Daniel, quarta-feira agora, é a primeira quarta-feira. O céu levava Daniel muito a sério, porque Daniel era um homem sério. Existem pessoas que brincam com aquilo que é sério. A palavra de Deus é algo muito sério. O seu compromisso com Deus é algo muito sério. Quais são as pessoas que definham os seus problemas? São as pessoas que não levam a sério a palavra de Deus. Quais são as pessoas que, quando são atingidas por seus problemas, começam a definhar? São as pessoas que não levam a sério as coisas de Deus. Aí definham. Porque as coisas de Deus são sérias. Para gente séria. Para um povo sério. Comprometido. Que sabe que quando Deus fala, Ele fala. Que Ele não é homem para que diga, nem filho do homem para que não cumpra. Ele cumpre. E você sabe disso, e eu sei disso, e nós não existe lugar para dúvida, em nós não existe lugar para reticências, em nós não existe lugar para poréns, contudo, entretanto, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Naquele momento, Pedro se dá conta do que havia acontecido. Você já se deu conta do que aconteceu com você? Olha onde você chegou. Olha os livramentos que Ele já te deu. Olha as proezas que Ele já fez. Qual é a oração que você tem senão? Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou falho. Será que não existe em nós condições para sermos racionais o suficiente? Para enxergarmos que a nossa fé precisa dessa consciência de o quanto somos falhos, o quanto somos pequenos, o quanto somos ínfimos. Hein? Você é falho, eu sou falha. Quem nos deu, quem nos outorgou sermos arrogantes e soberbos e não reconhecermos o quanto falhos somos, o quanto débeis somos? Nós somos humanos. Um conselho para nós: tiremos as máscaras, desçamos dos pedestais. Saibamos o relacionamento da razão. Eu não tenho fé suficiente para alcançar o que eu preciso. Mas, Senhor, me ajuda. Eu estou contando com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão, Senhor. Aqui não tem nenhum santarrão, aqui não tem nenhum anjo, Senhor. Aqui não tem ninguém 10, não. Aqui é um ser humano que precisa da Tua misericórdia. Eu não tenho fé para alcançar o que eu preciso. Eu não consigo obedecer adequadamente. Tem compaixão de mim. É essa a razão que o Espírito Santo precisa de cada um de nós, que nós reconheçamos que a nossa fé é muito pequena diante daquilo que nós precisamos. Quem sabe você que está aqui, alguns de vocês julgam, diga aí, eu não. Tenho uma fé enorme. Então, pois a tua fé é menor que a minha, que acho que tenho pouco. Porque uma fé que não me dá consciência que eu tenho pouco.
é uma fé abduzida. Segundo, o que eu preciso entender é que eu tenho que ser alguém de autoridade para que eu consiga reconhecer a autoridade de Cristo. A partir de hoje, não fale de ninguém por trás. Isso é muito feio. Não seja alguém dominado pelo seu desejo, pela sua vontade. Seja alguém que tenha autoridade sobre as suas ações. Domínio sobre o que você pensa. Pastor, eu não mando no meu pensamento. Manda sim. Manda sim. Os seus pensamentos estão descontrolados porque o teu coração está cheio de sujeira. Limpa seu coração e os seus pensamentos serão controlados no que pensais. Em tudo que é santo, puro, agradável, louvor, virtude. Terceiro, é a palavra dele. É a palavra dele, não é o meu esforço, não é o trabalho, não é nada que eu faço, é a palavra dele. Receba a palavra dele na sua vida e diga: Senhor, eu já fiz, aconteci, já achei que podia, mas é sobre a tua palavra, eu creio na tua palavra, o Senhor disse e eu não abro mão. Ninguém rouba o que é teu se você não estiver de mãos abertas. Se você não abandonou o seu milagre, não abandonou a sua bênção, não abandonou a sua palavra profética, não há demônio que consiga tirar de você o que Deus te deu. Os demônios só conseguem roubar aquilo que é desprezado, aquilo que é negligenciado pelos crentes. Se você tomou posse do que Deus te deu, não tem demônio que consiga tirar de você. Porque a palavra governa a sua vida. Deus falou, está falado, Ele vai cumprir. É sobre a tua palavra. Não tem cansaço, não tem esforço humano, não tem nada. Ah, todo mundo diz. Ah, eu aí com todo mundo. Porque diante disso, eu acho que... Cuidado quando você tem essas considerações, porque eu vou falar uma coisa. Quando você escuta isso, Pai da misericórdia. Porque eu vou falar uma coisa, diante disso, aí você olha e diz: graças a Deus que eu não estou diante disso, eu estou diante dele. Graças a Deus eu estou diante do alfa e do ômega, do princípio e do fim. É porque eu acho que não tem mais volta. Quem é o caminho? Quem se designou o caminho, senão ele? Para ele tem jeito, para ele tem volta, para ele tem conserto, porque ele é Deus. O que nós precisamos entender, que temos que ser racionais o suficiente para que a nossa fé possa abundar dentro da nossa alma. Que não temos fé suficiente. E aí nos tornarmos dependentes dele. Me dê tua compaixão, me dê a tua misericórdia. Segundo, razão suficiente para sabermos que ele é autoridade. Ele manda. Ele manda porque ele me ensinou a ter autoridade, ele ensinou você a ter autoridade. Eu vou e você vai. Quando você diz eu vou, você vai. Eu vou sair dessa situação e você vai. Eu vou deixar esse estágio, e você sai. Por quê? Porque ele te revestiu de autoridade por meio do Espírito Santo de Deus. Então você crê na autoridade dele. E terceiro, é a palavra dele. Não eu, não você, não o meu dom, não o seu dom, não a minha habilidade, nem o meu, nem o seu, nada. É a palavra dele que faz tudo em nós e por nós. Amém? Então eu vou te dar um conselho. Não se canse. Você pode ficar cansado. Não se esforce demasiadamente, você pode ficar esgotado. E aí? Você terá condições de ter fé que você precisa? Ou então clamar o quanto você precisa? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Você que está com um assunto, um problema. Quem sabe também você está aqui esta noite e está dizendo: pastor, não tem problema nenhum. Bom para você. Bom para você. Mas você que está passando um momento difícil na sua vida. Qual é a relação da fé com a razão? Entenda 3 coisas nesta noite. 3 coisas. Eu e você precisamos entender.
É a compaixão dele que opera em nós os nossos milagres. Quando estamos fracos, embebecidos pelos problemas. Quem sabe você nesta noite diz: Senhor, este é o meu caso, eu não tenho fé suficiente. Eu gostaria, Deus, eu gostaria de ter fé suficiente para alcançar. Mas eu declaro que eu preciso da tua compaixão. Senhor, me ajude. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Ajuda-me. Segundo ponto. Senhor, eu conheço. Eu sei da sua autoridade. Eu sei que tu podes. Eu não vou permitir que as minhas dores e meus problemas me confundam, me fazendo acreditar que saiu do teu controle, Deus. Quem é Satanás para tirar as coisas do teu controle, se tu dominas sobre tudo? Na tua mão a força e poder, em ti está o cair e o engrandecer. Deus, qual foi as dores que fez com que alguns de nós nos desviássemos da tua soberania? Quando é que perdemos, Deus, a autoridade sobre nós? Nos entregamos ao sofrimento, nos entregando às dores, perdemos o sentido da autoridade do Senhor. Aqueles que perderam autoridade sobre os seus corações, suas vidas emocionais e suas mentes, que não conseguem mais interpretar a sua autoridade, Deus recupere-os, salve-os. A razão que você precisa nesta noite é que você deixou de crer na soberania de Deus, porque você deixou de ser alguém que domina, alguém que tem autoridade sobre a sua vida. A partir desta noite, recupera a autoridade sobre você, designando o que você não vai e o que você vai. Quem sabe você poderia dizer esta noite: eu não vou sofrer mais. Eu vou optar por crer. Eu não vou entristecer-me mais. Eu não vou me abater. Eu quero a tua presença, Deus. Eu não percebi que eu ausentava da tua presença quando a falta de fé endureceu meu coração. E ao invés de eu clamar por compaixão, eu comecei a cobrar, eu comecei a amargurar-me. Perdi a razão, Deus, perdi o raciocínio, Deus. Eu perdi a razão e o raciocínio, Senhor. Quando eu perdi a autoridade, quando eu me deixei embrenhar por tudo que eu vivia. E agora, Senhor, eu não consigo mais distinguir e discernir em meados a tanto domínio a tua autoridade, mas eu quero de novo, diz a ele, eu quero recobrar a autoridade, eu quero dizer não, eu quero dizer sim. Eu quero recobrar a razão em aprender a separar o meu esforço da tua palavra. Eu quero entender, Deus, que por mais que eu me esforce, por mais que eu faça a minha parte, é a tua palavra quem vai trazer o meu milagre. Por favor, Senhor, eu percebo que quando eu me esforço, quando eu me desgasto, eu começo a perder o sentido da tua palavra. Eu começo a desacreditar das pessoas, desacreditar de mim mesmo, das minhas expectativas e perspectivas. E então eu percebo que eu estou olhando com os mesmos olhos para a tua palavra e eu me envergonho disso, Senhor. Eu perdi a razão. Eu perdi Deus, eu perdi a razão racional. E a relação da fé com a razão é eu saber que por mais que eu tenha trabalhado, por mais que eu tenha me esforçado, tua palavra é quem determina a minha bênção. Eu perdi a razão quando eu perdi a autoridade sobre
o que eu penso, sobre o que eu sinto, sobre o governo das minhas ações. E então eu comecei a colocar em dúvida a sua soberania. Comecei a duvidar que as coisas iam acontecer. Eu comecei a questionar, Deus. Eu perdi a razão, me perdoa. Eu perdi a razão, Deus, quando eu deixei de entender que quando eu não tenho fé suficiente, é só eu clamar por socorro e o Senhor vem me socorrer. Não era para eu ter ficado revoltado, angustiado, não era para eu murmurar, Senhor, não era para eu continuar embrenhado na minha incredulidade, era só ter clamado, Senhor. Me perdoa porque tenho perdido a razão quando tenho pouca fé. Ao invés de clamar por socorro, eu me revolto, me endureço. Me perdoa, Senhor, porque eu perdi a razão quando duvidei da tua soberania, do teu senhorio, da tua mão, da tua obra, porque tinha perdido o controle sobre mim. Me perdoa, Senhor, porque eu perdi a razão quando o meu cansaço, o meu trabalho, o meu ofício se tornou muito mais que a tua palavra. Me perdoa, Senhor. Faça essa oração. Fale com o Senhor. Satanás tem trabalhado assiduamente para que quando você, por causa do sofrimento, e você não tem fé para alcançar o que você precisa, ele planta em você amargura, ressentimento, revolta, tristeza. E você precisa voltar à razão, à sobriedade, dizendo: Senhor, se eu não tenho fé, eu clamo por socorro, por compaixão e por misericórdia. Satanás tem aproveitado os momentos de seu desenvolvimento, de seu embaraço, para dizer para você: não tem jeito. E você questiona a autoridade de Deus, porque você perdeu a autoridade sobre a própria vida. Porque você permite-se fazer apenas o que sente. Recupere a razão nesta noite, dizendo: Senhor, eu creio na tua soberania, eu creio no teu poder, eu creio no teu governo, eu creio, Deus, eu creio. Recupere a razão nesta noite. Não importa o quanto você já se esforçou, o seu milagre está por vir. Porque é a palavra dele quem fará as obras. É a palavra dele quem efetuará o seu milagre. Creia. Quem sabe nesta noite você está cansado. E você diz: Deus, eu estou cansado para crer como o pai do filho, como o pai daquele moço endemoniado. Clama por compaixão, volte à razão. Quem sabe você está cansado porque perdeu o governo, a autoridade da sua vida está embaraçada, sua vida está de cabeça para baixo. Fala: Senhor, nesta noite eu recobro, eu creio no Senhor, eu creio na tua soberania, tu podes, tudo tu podes, tu podes, tu podes, tu podes. Quem sabe você está cansado de tanto trabalhar, de tanto esforço, de tanta luta. Faça como Pedro. Sobre a tua palavra. Eu creio, Deus. Eu creio. A partir de hoje eu saio daqui crente. A partir de hoje eu saio daqui com a minha razão para que eu tenha uma fé firme. A razão que se eu não tenho fé eu clamo por socorro e não vou me endurecer. A razão que eu vou recobrar autoridade dizendo: chega, não vou me entregar mais ao sofrimento. Eu vou crer na soberania de Deus e na unção do Espírito dele sobre a minha vida. A partir de hoje eu saio daqui e digo: Senhor, não importa os meus esforços, sobre a tua palavra, eu creio na tua palavra. Minhas redes serão lançadas não pela perícia das minhas mãos, mas pela tua palavra. Oh Deus, hoje o Espírito Santo te convida. Hoje o Espírito Santo me convida, ele nos convida a recobrarmos a razão e o sentido, a prestarmos a Deus um culto racional, daqueles que sabem que perderam a fé, estão com uma fé diminuta, mas clamam por socorro e digam: Senhor, me ajude. Daqueles que perderam a autoridade sobre coisas pequenas da vida e que recobram a razão dizendo: Senhor, eu estou voltando
confiar na tua soberania. Daqueles que dizem: Senhor, não importa o cansaço, é a tua palavra quem vai operar o meu milagre. E tudo que precisar, tudo que tiver que ajuntar, tudo que tiver que fazer, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. Eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Deus, tua palavra diz que devemos prestar ao Senhor um culto racional. Satanás muitas vezes nos tira a razão, o consciente, por meio das dores e do sofrimento, fazendo com que duvidemos e tenhamos pouca fé, fazendo com que percamos a autoridade, fazendo com que o trabalho e o cansaço nos faça olhar para a palavra no mesmo âmbito do que para qualquer outra coisa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque a tua compaixão é maior que a minha capacidade de crer. Nos perdoa, Senhor, porque a tua soberania é intacta, mesmo quando perdemos sobre nós a soberania, o domínio próprio. Nos perdoa, Senhor, quando o cansaço nos faz esquecer do poder da tua palavra. Perdoa-nos nesta noite e nos faça recobrar os sentidos. Nos faça, Senhor, sermos sóbrios e conscientes que a tua compaixão supre a falta da minha fé, que a tua soberania está acima de todo o governo e que a tua palavra é poderosa, basta com que eu obedeça. Pedro, por mais de considerações que tivesse, obedeceu a palavra. Apenas obedeça. Em nome de Jesus. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha trazer de volta os nossos sentidos, a nossa razão. E nos abra os olhos para que enxerguemos o que temos feito da nossa vida. Para onde temos conduzido os nossos sentidos, a nossa história. Nos abra os olhos e nos convença que temos que clamar pela misericórdia do Senhor. E nos convença que temos que recobrar a autoridade sobre o que não devemos fazer e sobre o que devemos. E que nos convença que a palavra dele está acima do meu e do seu cansaço. E o que ele falou, ele vai cumprir. Porque ele é absoluto. Diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu recobro a minha razão. Depois de um tempo embriagado por dores, por prazeres, por abatimento, em nome de Jesus, eu recobro a minha vida, o meu sentido. Vou clamar por compaixão. Vou fazer uso da autoridade e vou crer na tua palavra. Eu volto à razão, sabendo que a tua compaixão, que a tua soberania e o teu amor por mim me ensina a andar sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque-se de pé. Quantas coisas Satanás tem feito para nos tirar o equilíbrio e a sobriedade. Dores, situações contínuas, solidão. Você sabe que não são poucas as vantagens de Satanás sobre aqueles que estão sofrendo. Solidão, se sente sozinhos, invisíveis. Será que ninguém me enxerga que eu estou sofrendo? Ninguém consegue me enxergar? Ninguém consegue ver pelo que eu estou passando? Existem inúmeras vantagens nas mãos de Satanás quando você sofre. E essas vantagens, elas se resumem no seu crédito que você dá a cada uma das conotações negativas, dizendo que você está só, que seu problema é tão difícil e que ninguém te enxerga e vê. E são várias outras considerações. Mas eu quero te dizer uma coisa.
O pai do moço não tinha fé suficiente, mas teve a compaixão dele. O centurião tinha autoridade, e essa autoridade que você precisa para dizer: chega, acabou. Pedro, estou cansado, mas é a tua palavra quem vai fazer a obra. Você está cansado? Quem sabe nesta noite você está cansado de uma situação que não muda, de uma situação que você achou que ia durar semanas e meses, 1 mês, 2 meses, mas está durando mais que isso. Sabe o que Ele está dizendo para você nessa noite? Não permita que você perca o pouquinho da sua fé que resta. Clame por minha compaixão. Clame por minha compaixão. Eu e você não somos super-humanos. Somos apenas humanos. Só que o que eu e você não podemos perder são os sentidos e a razão. Minha fé precisa da minha razão. Sua fé precisa da sua razão. Pode contar com a compaixão dele. Ele tem para mim e para você. Invoque a autoridade dele, é o que vai resolver esse problema sobre os principados e potestades. Clame pela autoridade dele. A palavra dele está acima do meu cansaço, das minhas considerações sobre o meu e sobre o seu problema. Amém? Ele ama você? E eu sei que você não duvida disso. Então não duvide do que Ele faz por amor, porque Ele foi capaz de vir em forma humana e morrer para provar que me ama e te ama. Não duvide o que Ele é capaz de fazer por mim e por você. Só tenha um pouquinho de paciência, e o que há de vir virá e não tardará. Enquanto isso, o que eu faço, pastor? Busca Ele como o pai do moço. Creia na palavra dele como centurião. Ouça a mensagem, mesmo cansado de uma noite de frustração. Apenas ouça o que ele tem a dizer e o milagre vem depois. Amém? Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra do Senhor que você recebeu venha não somente consolar sua alma, mas avivar seu coração. Fazer você enxergar de novo as maravilhas e os jardins que o Senhor tem aberto tanto para mim quanto para você. Que o Espírito Santo de Deus enxugue as suas lágrimas e cure as suas dores e feridas de tal maneira que os seus olhos, que são as janelas de sua alma, venham brilhar novamente. Que eu possa ver este brilho e você possa ver nos meus olhos. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, esta semana possa ter de você a fé, o amor, a conduta necessária de um cristão, em nome de Jesus.